Florestan Fernandes dedicou-se no início de sua carreira ao estudo etnológico dos índios Tupinambá. Após a década de 1950, o sociólogo passou a estudar os requisitos da escravidão, o racismo e a difícil inserção da população negra na sociedade altamente dominada por pessoas brancas. Florestan Fernandes foi um estudioso das relações étnico-raciais no Brasil, tendo estudado primeiro os índios Tupinambá e depois os negros, sempre na perspectiva da dificuldade da integração democrática desses povos não brancos na cultura brasileira branca. A maior parte da obra de Florestan Fernandes tem como objetivo entender a situação do negro na sociedade brasileira. Em um Brasil que visava a industrialização e a modernidade e que havia deixado para trás o colonialismo e a escravidão, fazia-se necessário buscar um modo de compreender a exclusão social e as estruturas que permitem a exclusão, sobretudo de pobres e negros, para buscar algum modo de alcançar essa situação. Democracia racial. Ao contrário de Gilberto Freire, que defendeu a inclusão do negro no Brasil através da miscigenação entre o índio, o branco e o negro, Fernandes se afastou dessa linha de pensamento. Ao estudar a problemática do negro à luz do marxismo, Florestan Fernandes afirma que o mais prejudicado no contexto da luta de classes será o negro. Mesmo que o branco seja pobre e proletário, o negro vai sofrer o componente da discriminação racial. Fernandes percebeu a quase imperiosa impossibilidade de haver uma ascensão social das pessoas negras no sistema capitalista. Ele percebeu em sequência que se o capitalismo promove justamente a desigualdade social, a população negra no Brasil sempre estaria na margem da sociedade, se considerasse-se a manutenção do sistema capitalista. Nesse sentido, é necessária uma tomada de posição em relação ao capitalismo, para que haja um sistema realmente democrático de maior igualdade social. Florestan Fernandes viveu a desigualdade contra os pobres e moradores da periferia. O sociólogo chegou a contar que, mesmo com a influência de sua madrinha, os empregos que conseguiu quando jovem eram estigmatizados e nada melhor era oferecido a quem morava nos guetos de São Paulo. Havia uma desconfiança daquela gente. A desigualdade social marcou a sua infância e, na sua visão, superar essa desigualdade era a única possibilidade da nossa sociedade progredir moralmente. Democracia. Defensor de um ensino democrático, de uma democracia das relações sociais e do acesso aos serviços básicos garantidos a todos os cidadãos, Fernandes era um democrata. Sobretudo, foi defensor das relações democráticas entre negros e brancos no Brasil. A teoria de Gilberto Freire de convívio harmonioso entre negros e brancos no Brasil, chamada por Fernandes de mito da democracia racial, nunca existiu em um país como o Brasil, que não conseguiu incluir o negro em sua sociedade capitalista. Na visão de Fernandes, a democracia brasileira não era completa, pois não chegava à periferia, às camadas mais pobres da população. Uma democracia efetiva seria aquela que levasse a todos o direito à alimentação, à moradia e à educação. A educação é a peça-chave para promover-se uma verdadeira democracia no Brasil, que reduza as desigualdades sociais e permita uma relação mais democrática para a nação como um todo. O único modo de conseguir-se uma sociedade justa e livre da desigualdade social era, segundo Fernandes, por meio da educação pública e de qualidade. Fernandes foi amigo e colega profissional do também sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro. Juntos, os dois elaboraram projetos de valorização da educação básica e contribuíram com a formação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Defensor da educação, Fernandes lutou enquanto político para promover um sistema que garantisse escolas laicas, públicas, gratuitas e de qualidade para todos os jovens do Brasil. A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. Esse livro de Florestan Fernandes foi publicado em 1975 e lança uma tese que vai na contramão de muitas teorias sociológicas existentes até então. Seu autor defende a existência de uma revolução burguesa no Brasil, um país dominado por outros países no processo colonial. Era um pensamento comum na sociologia que as revoluções burguesas somente teriam ocorrido nos países em que dominavam as relações coloniais e imperialistas. Nessa obra, a identidade social formou-se com base
base em um conjunto de relações entre dominantes e dominados e na evolução do capitalismo brasileiro. Os grandes problemas encontrados no Brasil são, para Fernandes, os grandes problemas do capitalismo: a exclusão, a desigualdade social, a exploração da burguesia sobre o proletariado e as consequências do racismo. A formação social do Brasil era a de um povo feito de subalterno no processo capitalista, sendo que o capitalismo aqui não se desenvolveu do mesmo modo como foi na Europa e nos Estados Unidos. Para Fernandes, era necessário entender essa complexa cadeia estrutural para compreender a formação sociológica brasileira. Frases. Um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Contra as ideias da força, a força das ideias. É muito complicada a vida de um intelectual na sociedade de consumo de massa. Sou um marxista que acha que a solução para os problemas dos países capitalistas está na revolução. Em nossa época, o cientista precisa tomar consciência da utilidade social e do destino prático reservado às suas descobertas.